Agora vamos conversar sobre o último dos fatores de personalidade, neuroticismo. O que seria então esse neuroticismo? O neuroticismo é o inverso da extroversão. Se a extroversão mede a sensibilidade da pessoa às emoções positivas, tá? Lembrando que nem sempre positivo significa bom, certo? Neuroticismo mede a nossa sensibilidade a emoções negativas. Então vai dizer o quão sensível uma pessoa é à dor, à tristeza, à raiva, à irritabilidade, ao medo, à ansiedade, certo? Vamos pensar então em uma pessoa que tem um score, ou seja, uma pontuação baixa em neuroticismo. Essa pessoa, ela vai funcionar de que forma? Ela não vai ficar focada no passado, ela não vai ficar focada no futuro, tá? Essa pessoa dificilmente ela vai ser infeliz, ansiosa, irritável, exceto se ela estiver de fato enfrentando algum problema mais complexo, certo? Quando ela enfrenta um problema, ela vai se recuperar mais rápido, ela tem uma maior resiliência. Então, uma pessoa que tem um baixo neuroticismo, ela geralmente tem uma maior resiliência na vida, ela se recupera mais rápido, emocionalmente falando. Ela é uma pessoa que vai lidar melhor com pressão. Então, inverta aí agora a lógica. Uma pessoa com alto grau de neuroticismo, ela é mais sensível, ela é mais propensa a quê? A ruminar o seu passado, elementos negativos principalmente do seu passado, a se preocupar com o futuro. Ela é uma pessoa que vai ter uma maior insatisfação, uma maior irritabilidade, uma maior ansiedade, certo? Mesmo quando ela não está passando por um problema específico. Entende a diferença? Não está acontecendo às vezes nada, mas ela está um pouco ansiosa, ela já tem um grau de ansiedade médio mais alto, certo? Quando ela passa por um problema, ela vai se recuperar mais lentamente, justamente por essa dificuldade que ela tem, né, em elaborar essas emoções negativas. E a pressão, zero, né? Não aguenta a pressão, né? A pessoa ela não lida muito bem com um meio onde ela está sempre sendo pressionada. Uma pessoa com um baixo neuroticismo, geralmente ela vai ter uma maior autoestima, tá? Geralmente ela vai ter uma maior... Nossa, escrevi totalmente feio aqui, vamos apagar essa autoestima. Vai ter uma maior autoestima, principalmente se ela também tiver um nível alto de extroversão. Então, um baixo neuroticismo com a alta extroversão gera uma pessoa com maior autoestima, porque ela gosta de pessoas, ela tem uma boa rede de apoio, ela faz amizades muito fácil, e ela não é uma pessoa tão ansiosa, ela não é uma pessoa tão irritável, então ela se sente muito melhor consigo, ela vai ter uma autoestima melhor, né, em comparação com pessoas com um alto grau de neuroticismo, certo? Certo? Então vamos lá. Pessoas com... E aí é uma coisa para você prestar muita atenção, dependendo do seu resultado no teste. Pessoas com um alto grau de neuroticismo, elas vão ter uma maior propensão a desenvolver ansiedade. E aí, ansiedade como um todo, tá, gente? Ansiedade generalizada, pânico, depressão também, tá? Porque ela tem uma maior sensibilidade a emoções negativas, tá? E aí, elas vão ser menos insatisfeitas com a vida, menos insatisfeitas com o trabalho. Então, isso tudo aqui vai gerar transtornos mentais. Então, quanto maior for o neuroticismo de uma pessoa, mais isso está correlacionado. Não quer dizer que você tenha, tá? Se você tem aí, ó,
você está me assistindo agora, se você tem um alto grau de neuroticismo, não significa que você tem um diagnóstico específico de ansiedade. Não significa que você tem depressão especificamente, mas geralmente você precisa tomar muito mais cuidado com isso do que a maior parte das pessoas. Então a terapia para você é importantíssima, para você aprender a regular suas emoções, para você aprender a lidar com essas emoções negativas que são tão presentes em você, tá? Isso é uma coisa ruim? Geralmente isso é entendido como ruim, né? As emoções negativas, tá? Mas isso também tem um forte componente genético. Existem estudos, por exemplo, que mostram com sobreviventes do Holocausto, né, que conseguiram seguir suas vidas, tiveram filhos. Os filhos dessas pessoas tinham um nível maior de estresse. Por mais que os filhos não tenham passado pelo Holocausto, isso especificamente, mas eles herdaram essa carga epigenética dos pais. E aí eles são crianças, eram crianças e depois se tornaram adultos, obviamente, mais estressados, mais propensos à ansiedade. Entende? Então, é uma carga genética, mas não significa que seja um destino. Existem formas da gente contornar isso, existem formas de você lidar bem com isso. A primeira delas é você entender agora que isso faz parte da sua personalidade. Você tem uma sensibilidade maior a emoções negativas, o que a gente entende como raiva, como tristeza, como ansiedade, tá? Então, pessoas com score baixo, que a gente estava pensando aqui, elas vão ser menos afetadas por riscos. Então, elas vão sofrer muito menos com riscos, com incertezas. Principalmente, de novo, se ela tiver uma maior extroversão. Por quê? Porque ela vai aqui, ó, tem uma rede de apoio maior. Se ela também tem uma maior abertura, então veja bem, ela tem um baixo neuroticismo, uma alta extroversão e uma alta abertura. É uma pessoa que ela vai sentir menos emoções negativas, tá? Ela não vai ser tão afetada por essas emoções. Ela vai ter uma boa rede de apoio. Ela vai conseguir expressar seus problemas, ela vai ter amigos, ela vai, enfim, ter um círculo social muito mais rico, digamos assim. E ela vai ter uma abertura, então a abertura, ela vai ter interesses mais intelectualizados ou interesses estéticos mais evoluídos. Mas não evoluídos, mas no sentido de elevados, na verdade essa seria a palavra adequada, mas elevados. Então isso gera uma pessoa bem menos ansiosa, bem menos propensa à ansiedade e propensa à depressão. Não significa que você não terá, tá? Dependendo da circunstância, dependendo do problema, da fase que a pessoa está vivendo. Mas é um fator que diminui essa propensão, essa tendência da gente. Então, quanto menos neuroticismo, melhor a pessoa lida com mudanças em sua vida. Seja nos seus relacionamentos, seja na sua carreira, seja no seu mundo financeiro, seja nas situações sociais. Uma pessoa com alto grau de neuroticismo é o inverso. Mudança, novidade, traz insegurança, traz ansiedade. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja mudança do status financeiro, seja alguma mudança numa situação social, enfim, todo tipo de mudança vai gerar uma grande ansiedade nessa pessoa, porque isso é um fator da personalidade dela, é uma forma dela tentar ser no mundo. E isso às vezes pode ser funcional, às vezes pode ser disfuncional. Ou seja, às vezes isso pode estar ajudando a pessoa. Sim. Imagine uma pessoa também com baixíssimo neuroticismo. Então, ela vai, por exemplo, imagina com uma pessoa com baixo neuroticismo. E essa pessoa, ela trabalha em uma espécie de depósito farmacêutico com inúmeras
toxinas ou talvez vírus, bactérias ali. Um cientista que fica estudando esse tipo de coisa. Que ele é uma pessoa extremamente... tem um nível muito baixo de neuroticismo. Então ele vai tomar, provavelmente, pouco cuidado com biossegurança. Então, é uma pessoa que não se adequaria, entende, a esse tipo de trabalho. Já uma pessoa um pouco mais neurótica, nesse sentido, não no sentido de doença, mas no sentido de personalidade, ela vai se atentar muito mais a esse cuidado com a higiene, com a biossegurança. Ela vai prestar muito mais atenção porque ela vai ser mais sensível a isso, entende? Então, tudo tem o seu lugar, tem sua importância. Assim como os outros fatores de personalidade, o neuroticismo também tem subfatores. O primeiro fator a gente vai chamar de fator de evitação. Então, evitação seria o quê? O quanto que a pessoa ela tem uma tendência a se preocupar se algo ruim vai acontecer. Isso é um fator da personalidade da pessoa. Existem pessoas que naturalmente são muito mais preocupadas, têm muito mais propensão a catastrofizar, inclusive. A gente viu isso nas aulas sobre as distorções cognitivas. Então, a evitação é um subfator dentro do neuroticismo. E quando uma pessoa, por exemplo, ela tem um score baixo em evitação, isso significa que ela raramente vai sofrer por antecipação. Quando a pessoa tem um score alto nisso, ela vai, meu Deus, olha, depois eu quero conversar contigo. Essa frase, depois eu quero conversar contigo, uma pessoa com alto grau de neuroticismo, não vai dormir mais, não vai ter mais um segundo de sossego no dia dela, no fim de semana dela, enquanto essa conversa não chegar. Uma pessoa com baixa evitação, com esse baixo traço de evitação, ela vai lidar muito bem com incerteza, ela vai lidar muito bem com novidade, ela vai lidar muito bem com situações complexas e ela vai lidar muito bem com o desconhecido. O contrário também é verdade. Uma alta evitação, enquanto fator de personalidade, vai gerar uma pessoa que não lida bem com o desconhecido, não lida bem com a incerteza, não lida bem com a complexidade, com a novidade, com o desconhecido, certo? Então, o neuroticismo, ele tem esse primeiro caminho aqui, que é o da evitação. O segundo, a gente vai chamar de, deixa eu escrever aqui para vocês, a gente chama de volatilidade emocional. Volatilidade emocional. Ou seja, geneticamente, enquanto uma estrutura da personalidade da pessoa, ela vai ter uma maior reatividade emocional. Quando alguma coisa desagradável, desconfortável acontece, o quão reativo você se torna emocionalmente falando. Então, uma pessoa com baixa volatilidade emocional, por exemplo, ela vai ter uma maior estabilidade. Estabilidade de humor, estabilidade emocional. E isso está correlacionado, inclusive, a alguns estudos têm mostrado isso, que o transtorno de personalidade, olha aqui, transtorno de personalidade borderline, ele tem uma alta volatilidade emocional, por isso que é um transtorno de personalidade. Ele vai pontuar, geralmente, muito mais nesse ponto aqui de volatilidade emocional. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por essas mudanças muito bruscas de humor, essa sensação de vazio crônica, a tristeza muito profunda, certo? Então, isso tem a ver com a personalidade da pessoa. Chega a ser tão forte que se transforma em um transtorno, porque desorganiza totalmente a vida da pessoa, certo? Então, para você entender aí, essa questão da estabilidade de humor, essa estabilidade emocional que faz parte da volatilidade. Então, uma pessoa com baixa volatilidade emocional, dificilmente ela se irrita, se frustra, no sentido de ficar ali dias e dias remoendo aquilo. Então, dificilmente ela vai sentir essa frustração, solidão,
aquela dor emocional, né? Quando essa pessoa, geralmente quando ela expressa até essa frustração, essa tristeza, ela é extremamente até racional ao fazer isso. Ah, mas isso é bom. Não necessariamente isso é bom, né? Muitas vezes a pessoa está sendo até racionalista demais. Ela não está expressando sentimentos de verdade. Ela está apenas não é raciocinando, mas racionalizando, certo? Isso também não é bom, porque a pessoa pode acabar transformando a sua baixa sensibilidade numa repressão emocional. Então, a inteligência emocional não diz respeito a gente não sentir as coisas, mas justamente na capacidade de a gente sentir as emoções, por mais desagradáveis que elas sejam, e a gente saber observá-las sem julgá-las, sem julgar, a gente saber lidar com elas e se autorregular. Não reprimir, não racionalizar. Racionalizar, eu diria assim, por exemplo, um exemplo da vida. Sabe quando você queria muito uma coisa? Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa. E aquela coisa não acontece. Então, existe aquela pessoa que pode fazer assim: ah, sabe, eu também nem queria tanto assim. Ela está mascarando o sentimento dela. Ela está reprimindo a verdadeira face da emoção dela, através de uma racionalização, né? E assim parece que ela não está sendo afetada, mas ela está sendo. Então, de novo, nada na nossa personalidade é totalmente bom, nada é totalmente ruim. A gente precisa discernir muito bem e tratar muito essas coisas com sabedoria, tá? Então, uma pessoa também com baixa volatilidade emocional, ela vai ter uma maior calma, uma maior resiliência, ela dificilmente vai perder a compostura dela nas situações, ela vai lidar bem com pressão nesse sentido. E o contrário também. Então, alta volatilidade, a pessoa mais ansiosa, sem tranquilidade, sem tanta resiliência, né? Sem tanta estrutura assim, emocional para aguentar os baques da vida, nesse sentido. Quando uma pessoa que tem alta volatilidade emocional, ela está num conflito, ela geralmente se torna uma pessoa muito vingativa, né? Essa raiva defensiva. Então ela vai expressar essa raiva de alguma forma, seja sendo agressiva, seja sendo passivo, agressivo, né? Então a volatilidade emocional baixa agora nesse sentido vai ser aquela pessoa que tem a maior facilidade, né, em perdoar, em relevar os erros, em relevar os seus próprios erros, os erros das pessoas, né? Ela vai ter essa facilidade, né? Principalmente se ela tiver também outros traços aí como a amabilidade, né? Que a gente falou nas outras aulas sobre compaixão, sobre empatia, né? Então, se ela tem uma baixa volatilidade emocional e uma alta amabilidade, ela vai perdoar muito fácil, ela vai ter uma capacidade de ignorar e relevar muitos os erros das pessoas de uma maneira muito mais fácil. Então, talvez a sua dificuldade de perdoar esteja muito ligada à sua volatilidade emocional, certo? Que gera essa instabilidade emocional, que gera essa raiva defensiva, certo? E agora falando sobre os traços enquanto preditores, digamos assim, de política, não existe. O neuroticismo não tem relação, ou para usar um termo científico, não tem correlação significativa com política. Então não tem nada a ver se você é de direita ou de esquerda, tá? Por exemplo, sua estabilidade emocional não é um bom fator para predizer isso. Mas ela tem uma relação muito grande assim com gênero, certo? Então, geralmente as mulheres vão ter um maior neuroticismo. Isso explica o porquê de as mulheres terem muito mais transtornos de ansiedade, por exemplo, que homens, e outros transtornos também. Os homens são menos voláteis emocionalmente falando, têm um baixo índice de neuroticismo como um todo, né? Isso explica também por que talvez
as mulheres sejam mais infelizes em seus relacionamentos, né? As mulheres é quem procuram os divórcios na maior parte dos casos, né? Enfim, elas têm essa maior insatisfação com a vida. Isso é bom ou é ruim? Enfim, cada caso é um caso, teremos que analisar. Mas estamos aqui apenas falando que isso também é decorrente de um fator de personalidade que é muito mais comum em mulheres, certo? As mulheres são mais sensíveis emocionalmente nesse sentido, são mais voláteis emocionalmente, em média, tá? Aí você pode ser mulher e você tem uma baixa volatilidade emocional, você pode ser mulher e ter um baixo neuroticismo como um todo também. Isso não é uma regra rígida, mas é uma média, certo? De geral que a gente pode colocar assim. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre o neuroticismo e da sua relação com os outros fatores de personalidade é a relação entre neuroticismo e conscienciosidade. Ramon, fiz o teste, meu neuroticismo deu alto. Ou seja, sou uma pessoa mais sensível emocionalmente, sou uma pessoa que tem uma maior sensibilidade emocional, principalmente a emoções negativas. Fato, pronto. Como é que eu posso melhorar isso na minha vida? Uma coisa muito simples que você pode começar a fazer é buscar aumentar a sua conscienciosidade. Se você não lembra bem o que é isso, vamos falar em termos bem gerais. A sua disciplina, a sua rotina de vida. É por isso que a gente remete agora às outras aulas que falam sobre a importância do sono, a importância da alimentação equilibrada, a importância do exercício físico, a importância de você ter uma rotina, porque a rotina gera previsibilidade e tudo que você precisa em sua vida é de previsibilidade. Você não lida bem com a incerteza, com o desconhecido, com a novidade. Então, quanto mais você puder ajustar a sua rotina para que ela seja previsível, para que você saiba o que vai acontecer, para que você tenha um maior, entre aspas, controle daquilo que vai acontecer, mais você consegue diminuir essa sua propensão a sensibilidade, né? A sentir essas emoções negativas, essa ansiedade, esse medo. Porque muitas vezes é porque sua vida também está muito desorganizada. Seu sono está desregulado, você não pratica atividade física, você não tem rotina, você não tem uma agenda para te lembrar o que é importante fazer, você não se monitora, enfim. Você não está trabalhando sua conscienciosidade. E isso aumenta o teu neuroticismo. Isso vai aumentar a tua chance de desenvolver uma ansiedade, desenvolver uma depressão, porque você não está fazendo o feijão com arroz que a vida exige que você faça, certo? Então, sim, tem como você contornar esse neuroticismo? Sim, tá? Você nunca vai conseguir zerar esse neuroticismo e não é interessante que você queira fazer isso, tá? Você vai deixar de ser quem você é. Você não precisa ser outra pessoa, mas você pode sim aprender a lidar com o seu neuroticismo. E uma das formas é aumentando a sua conscienciosidade, tendo rotina em sua vida, gerando previsibilidade em sua vida, tá certo? E essa é a última aula sobre o nosso módulo de personalidade. Espero que você tenha feito o teste. Espero que você tenha aberto a sua mente, né, para entender o quão rica é a sua personalidade, o quanto as suas características que você acha que são defeitos em algumas situações não são defeitos, é apenas o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de sentir. Mesmo o neuroticismo não é necessariamente algo ruim, é algo que pode ser funcional e até necessário em determinados casos, em determinadas profissões, certo? Mas que, de fato, em um grau elevado pode ser disfuncional. Mas o importante é você entender isso, que o jeito que você é, a sua personalidade, você não precisa mudar. O que você precisa é se conhecer, sabendo integrar bem cada traço de personalidade, sabendo como unir aquilo que há de melhor dentro de você. Com certeza você vai conseguir se relacionar muito bem, você vai conseguir se encaixar no mundo profissional de uma maneira mais acertada,
Enfim, você vai ser mais feliz, mais bem resolvido com a sua vida, certo? Faça o teste, reveja essas aulas, aprofunde seus conhecimentos, pesquise um pouco mais e se conheça. Você é um universo, tá? Então, não são apenas essas aulas que vão ser suficientes para você desvendar os grandes mistérios que há dentro de si. Mas espero que tenha sido um bom começo. Nos vemos nas próximas aulas.